Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 27 de junho de 2025. Ataque ucraniano com míssil misterioso de longo alcance. Drones ucranianos destruíram alvos de valor na Crimeia. Quero convidá-lo, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vê a verdade. E também quero pedir a todos, convidar que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Esse ataque misterioso foi feito na retaguarda russa por mísseis de longo alcance. Mas não é uma retaguarda muito distante. E esse míssil que a Ucrânia usou, ninguém sabe o modelo, né? Por causa disso que as autoridades russas disseram que não sabem de onde veio um ataque, porque é um objeto misterioso no começo eles falaram, depois já admitem que é um míssil. Mas a Ucrânia não disse também que míssil que é. Acho que de propósito, manteve um mistério, né? Porque como o governador da região disse que é um míssil misterioso, ou melhor, um objeto misterioso, eu acho que o mistério é a Ucrânia já está começando a usar os seus mísseis e pelo menos está testando os mísseis de fabricação própria. Então ninguém sabe o modelo, que míssil que é, que normalmente eles são rapidamente identificados, né? Eles vão nos destroços, por exemplo, os mísseis russos que atingem a Ucrânia vai lá, já sabe se é o Iskander, se é o Calibre e etc, 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 né? Se é o KH-110, então isso eles sabem. E vice-versa, a Rússia também sabe se é um Storm Shadow britânico, se é um Atacams americano, se é um Scalp francês, então eles sabem isso também, eles já conhecem. Agora esse ninguém conhece e ninguém viu. Então viram, né? Deus explodiu e pegou fogo no alvo. E ela atingiu, na realidade, o depósito de petróleo Atlas, que é na região de Rostov. Na região de Rostov, Rostov é uma província da Rússia, que a cidade leva o mesmo nome. E ele é próximo a esse estado, né? Província, vamos chamar assim, eu sempre chamo província. Essa província ela fica próxima à linha de frente, né? Aos combates, né? Apesar de as tropas ucranianas não terem entrado em Rostov. E esse depósito de petróleo, né, ele abastecia as tropas militares no teatro de operações. Foi uma destruição bem sucedida. A Ucrânia também confirmou, o Estado-Maior do exército ucraniano confirmou esse ataque, o sucesso do ataque. Os militares observaram que a instalação russa foi atingida por forças de operações especiais e tropas de mísseis, né? E que o ataque foi realizado por sistema de mísseis de longo alcance. Então isso a Ucrânia confirmou. Essa instalação então ela é usada para fornecer combustíveis, lubrificantes para as unidades militares no teatro de operações. Eles especificaram que a arma misteriosa atingiu seu alvo e que um incêndio ocorreu na usina. Os russos falaram isso, né? As consequências do ataque, segundo o governador regional, estão sendo esclarecidas. Sem comentários, né? Agora, eu tenho alguns blogueiros, né, que chamaram a atenção para a natureza incomum dessa operação noturna. E ele fez a seguinte questão. Primeiro, que tipo de mísseis a Ucrânia utilizou para atingir esse alvo na Rússia? O segundo ponto é a ausência de vídeos do incêndio. A Ucrânia não divulgou nenhum vídeo, que normalmente ela acaba filmando com drones, né? Que ela deixa no reconhecimento, e também não tem vídeos de civis filmando. Acho que foi muito rápido, né? Não foram enxames de mísseis. Deve ter sido um, dois, talvez no máximo três, que em seguida o outro, atingiram o alvo. Então não deu tempo dos civis saírem lá e filmaram. O drone é mais lento e o drone faz um certo barulho, eles já mais ou menos sabem e saem todos para filmar o impacto, né? E então os curiosos não tiveram vez dessa vez. Mas foi confirmado, porque esse incêndio noturno, primeiro ele foi captado por um satélite da NASA, né?
Os ucranianos já estão de posse disso, então está confirmado. E a própria Rússia confirmou, né? Só que ela chamou de um objeto misterioso. E depois ela confirmou que é um míssil misterioso, porque não conseguiram, talvez nenhum destroço eles conseguiram, porque esse depósito de petróleo, de combustíveis, ele acabou incendiando a instalação. Então, como sempre, né, é um material altamente inflamável, então, com a explosão, com o impacto, acabou incendiando. Os russos informaram que não tiveram nenhum ferido, e ela está próxima, essa instalação estava próxima ao mar de Azov e na fronteira com a Ucrânia. A região de Rostov, ela desempenha um papel logístico crucial para o esforço de guerra da Rússia, porque justamente ela faz fronteira com a Ucrânia. Então é próxima ao teatro de operações, como eu falei já no início do vídeo, né? Esse depósito foi alvo de um ataque anterior, já em novembro de 2024, mas daí por drones, né? Mas eles devem ter refeito algumas, porque elas são um depósito, né? Desse depósito, aqueles tonéis onde ficam os combustíveis. Então, mas aí agora parece que, não sei se todos incendiaram, mas acho que uma boa parte vai dar muito prejuízo para a Rússia. As forças de defesa da Ucrânia continuam a tomar todas as medidas para minar o potencial militar e econômico da Rússia e forçar a Rússia a interromper sua agressão armada contra a Ucrânia. O ataque faz parte de uma campanha mais ampla da Ucrânia que visa interromper as cadeias de suprimento russas e degradar a sua capacidade de sustentar uma invasão em larga escala. Depósitos de combustível, infraestrutura ferroviária e estoques de munição dentro da Rússia e em territórios ocupados, eles cada vez mais têm se tornado alvos de ataque de drones e mísseis de longo alcance da Ucrânia. Bom, drones ucranianos destruíram sistemas de defesa aérea russos na Crimeia. Outros alvos acertados pela Ucrânia com precisão, né? Drones ucranianos então atacaram na Crimeia sistemas de defesa aérea russos S-400, segundo falou o GUR ucraniano. Eles atingiram, né? E eles, na realidade, acabaram destruindo unidades de radar também e componentes do sistema S-400 Triumph. O S-400 Triumph é a versão do S-400 mais moderna que tem, mais recente que tem. E os próprios, esses mísseis não conseguiram derrubar o ataque que estavam recebendo dos drones. Os drones são relativamente lentos comparados com o míssil, né? Com a velocidade de um míssil. E esses S-400 estavam instalados na Crimeia, e isso aconteceu na data do dia 26 de junho, ou seja, ontem. O ataque com drones foi realizado por uma unidade do GUR chamada Fantasmas da Agência. Agência porque é agência de inteligência, né? E essa agência de inteligência, o GUR, ele é agência da inteligência do Exército, né? Não é o SBU, que é geral da Ucrânia, ela tem militares e não militares nessa agência. Mas também é comandada por militares ucranianos. E, na realidade, então, esses vários drones que atacaram a Crimeia e atingiram os seus alvos, e os alvos eram justamente, a Ucrânia mapeou onde tinha os S-400, na Crimeia, e esses drones atingiram os alvos. O ataque ele destruiu componentes críticos e caros desse sistema de defesa aérea russo S-400 Triumph, incluindo radares de controle multifuncionais 92N2E, radares de detecção 91N6E e um lançador também foi destruído, um lançador dos mísseis, né? Mas os lançadores que eventualmente não foram destruídos, com a destruição dos radares, eles são cegos, não servem nada para a defesa aérea. Mas eu diria, já não conseguiram se defender dos drones, então nem com os radares eles conseguiram detectar e derrubar os drones. Porque por que o radar, você pega um lançador, acho que pode ser até um radar de um atacante americano, né? Porque o radar são os olhos do sistema de defesa aérea, né? Sem eles, os sistemas antiaéreos tornam-se ineficazes em qualquer combate. Então, a olho, não se dispara a olho nu
contra o míssil, o drone que esteja sendo lançado contra o determinado alvo em terreno inimigo. Então, a prioridade é, quer dizer, se não acertar o lançador, acerta no radar. O importante é isso. E parece que a Ucrânia teve sucesso, segundo as informações da própria Ucrânia, e confirmada por blogueiros, né? Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Inscreva-se porque aqui você viu a verdade. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.